Será que vale a pena aprender francês mesmo sem condições de ir para a França? Quais são os benefícios de aprender o idioma francês aqui no Brasil? Se você tem dúvidas sobre essas e outras perguntas, fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto, qual que é de fato a importância de aprender francês estando aqui no Brasil. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de idiomas e aqui no canal Renan Poliglota eu compartilho minhas opiniões sobre aprendizado de idiomas e falo sobre outros aspectos também como cultura, países, coisas do tipo. Então, se você curtiu o tema desse vídeo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e também deixa aqui nos comentários que outros temas de vídeo você quer que eu traga aqui pro canal. Eu vou adorar saber sua opinião. Agora, pro tema do vídeo, a questão que não quer calar e muitos amigos já me perguntaram isso. Eu não tenho condições de ir pra França. A gente sabe como que tá difícil ir pra Europa recentemente, com o euro muito valorizado, o real cada vez mais desvalorizado, a questão da inflação, tudo isso. É complicado pra gente conseguir ir na Europa. Eu, por exemplo, nunca fui na Europa. Mas será se mesmo assim aprender francês vale a pena? Será se mesmo sem conseguir, sem ter condições de ir para a França, vale a pena aprender francês? E a minha resposta é óbvio que sim. Pessoal, aprender qualquer idioma sempre vai ser bom por vários motivos. E aqui falando especificamente do francês, trazendo aqui uns dados para vocês, o francês é a sexta língua mais falada do mundo. O francês ele tem mais de 300 milhões de pessoas falantes nativas desse idioma e é falado por mais de 50 países. Se a gente for contar os países africanos, quase metade dos países africanos hoje falam o francês ou de forma nativa ou com um bom nível de proficiência. Então, é óbvio que aprender francês vai ser útil por vários motivos. Eu vou trazer alguns motivos aqui que você deveria aprender o francês mesmo estando no Brasil. E motivo número 1 é acesso à cultura francesa direto da fonte. Então, filmes, séries, músicas, documentários. Você vai ter acesso a basicamente todo tipo de mídia francesa, que é uma das mídias mais influentes do mundo, conseguindo consumir essa mídia no francês original. Só que, falando de filmes, a gente tem vários exemplos. Filmes importantíssimos em francês, como por exemplo La Haine Intouchable ou Amélie Poulain, por exemplo. Séries, então, não preciso nem falar. A gente tem muita série, seja na Netflix, no HBO, em vários streamings. A gente tem, por exemplo, aqui a série Lupin, que é uma das mais famosas. A gente tem uma série, também é uma série bem famosa, vem se tornando bem conhecida recentemente, e também a série 10%. Então, aprender francês vai fazer com que você tenha acesso a todas essas séries no áudio original, entendendo aqui a ideia principal dos autores e conseguindo emergir muito mais na história. E olha que eu nem falei aqui de música, de livros. A gente tem livros clássicos em francês, como por exemplo Os Miseráveis, né, que é uma obra atemporal do Victor Hugo, entre vários outros livros. Galera, a experiência de ler O Pequeno Príncipe, por exemplo, em francês é algo surreal. É algo que eu, de coração, recomendo que vocês tenham essa experiência, principalmente vocês que estão aprendendo francês no momento. Então, conseguir se colocar aqui no lugar do autor ou no lugar aqui do espectador, naquele idioma materno, é uma das experiências mais incríveis que você pode ter aprendendo francês. Você consegue consumir várias mídias diferentes e ficar por dentro de coisas que acontecem no mundo, por exemplo. E aqui eu posso colocar, por exemplo, questões relacionadas à imigração, questões relacionadas à ONU, questões relacionadas à diplomacia, ao futebol, entre vários outros aspectos do mundo. Pessoal, a França é um dos países mais influentes do mundo. Então esse é o meu primeiro motivo. Você consegue abrir a sua mente, não só aqui para mídias, para filmes, séries, coisas do entretenimento, mas também você conhece mais o mundo, você sabe o que está acontecendo no mundo, porque o francês é uma das línguas internacionais, é uma das línguas que é falada aqui em praticamente todos os continentes. E aqui entra o meu motivo de número 2. Você sendo fluente em francês, você consegue falar com pessoas de vários países mundo afora. E aqui, como eu disse, o francês ele é falado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo, a maioria delas no continente africano, na Europa e também aqui nas Américas. Você consegue falar com pessoas da Guiana Francesa, do Haiti, de outras regiões falantes do francês, como Quebec, no Canadá, enfim. O francês ele foi espalhado mundialmente e é uma língua que hoje você tem acesso a várias pessoas, várias culturas diferentes mundo afora. Então você não precisa necessariamente ter que ir para a França para falar francês. Você pode falar francês aqui mesmo na América do Sul, na Guiana Francesa. Mas aqui, mesmo no Brasil, a gente recebe muito turista falante do francês. A gente recebe muito turista da França, a gente recebe muito turista da Suíça, e na Suíça eles têm uma parte que é falante do idioma francês. A gente recebe turista de Mônaco, turistas canadenses, turistas de vários países
países africanos como Senegal, Costa do Marfim, Madagascar, enfim. Falando francês, dominando o francês, a gente consegue se comunicar num nível muito mais emocional com essas pessoas, a gente consegue entender muito melhor a cultura dessas pessoas. E é sobre isso aprender idiomas. A gente não aprende idiomas só por uma questão utilitária, só por uma questão de mercado de trabalho, de poder colocar isso no currículo, que eu falo mais de um idioma, mas a gente aprende idioma principalmente para poder se conectar à cultura de vários países. E falando francês, a gente consegue se conectar com culturas de diversos países mundo afora. E para mim, isso é um dos melhores, se não o melhor motivo pelo qual eu aprendo idiomas, no caso. E deveria ser um motivo interessante também para você aprender o francês. E já que a gente está falando aqui de aprender francês, né, da importância do francês, eu queria te convidar a conhecer o meu mais novo curso de francês, que é o curso Francês com Renan Poliglota, um curso onde eu trago você do absoluto zero até a fluência no francês, passando aqui exatamente pelos processos que funcionam na aquisição de um novo idioma e pensando em você como brasileiro que nunca estudou francês. Então, se você se interessou, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso Francês com Renan Poliglota para você aprender de vez esse idioma tão relevante nos dias atuais. E agora, o terceiro motivo, que é óbvio, questão profissional e de mercado de trabalho. Galera, o francês é uma língua crucial para várias áreas, e aqui eu destaco principalmente as áreas de diplomacia e carreiras internacionais, por exemplo. Inclusive, o idioma francês é um dos idiomas obrigatórios que você deve dominar se você quer, por exemplo, passar na prova do Itamaraty para a carreira diplomática. Você tem que dominar o inglês, o espanhol e também a língua francesa, só para você ter ideia da importância, da relevância do idioma francês nas carreiras diplomáticas. Se você tem vontade, por exemplo, de trabalhar em organizações internacionais, o francês ele vai ser uma chave para você. Se você tem vontade de trabalhar na ONU e também na Cruz Vermelha ou em várias outras instituições de importância internacional, o francês vai ser importantíssimo. Mas mesmo se você não for diretamente ligado a essas carreiras, mas gostaria, por exemplo, de desenvolver um voluntariado, o idioma francês ele é crucial justamente por ser o idioma oficial de muitos países africanos que necessitam de trabalho voluntário. E se você trabalha na área de tecnologia ou na área de marketing, o francês também vai ser um diferencial, principalmente por terem muitas vagas nos países francófonos da Europa, como, por exemplo, a própria França, a Suíça e outras regiões falantes do idioma francês. E eu nem preciso citar o Canadá, que está sempre importando cérebros aqui latinos, brasileiros, e na região do Quebec, na província do Quebec, você também vai ter muitas oportunidades na área de tecnologia, onde o inglês ele é obrigatório, óbvio, mas por ser uma região que valoriza bastante as raízes aqui do idioma francês, falar francês, né, dominar o francês, vai ser um diferencial para a sua contratação. Então, retomando aqui, tem a questão de você ter acesso à mídia em francês, inclusive a notícias internacionais e vários aspectos que o idioma francês ele tem influência nos dias atuais. Tem a questão de você ser capaz de se comunicar com mais de 300 milhões de pessoas. O francês é um idioma amplamente falado mundo afora. E também tem a questão de mercado de trabalho, principalmente se você é da área de relações internacionais ou você que quer trabalhar em ONGs ou outras organizações internacionais de renome. O francês é a língua oficial de muitas dessas organizações e com toda certeza vai ser um diferencial para você, não só nesses casos, mas também em outras áreas, como por exemplo, tecnologia e marketing. Então, se eu conseguir te convencer com esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você tem essa vontade de aprender o idioma francês, e se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, eu vou deixar linkado aqui um outro vídeo onde eu consulto quais são os melhores cursos de francês. Os melhores cursos de francês, eu dou aqui a minha avaliação como professor para você aprender esse idioma tão relevante no ano de 2025. Então, terminando esse vídeo, corre lá e escolhe o curso que melhor se enquadre aqui nas suas necessidades. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.